Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos de novo para mais um episódio do meu podcast De Frente com Outra Gabi. E como você já sabe, eu sou a Gabi. Esse podcast está sendo transmitido em áudio lá no Spotify, ou então para ver a gente em cores e curvas lá no YouTube. Aí você busca @outragabiOficial, tudo com Y. Resumidamente, eu, Gabi, criei esse podcast pois, assim como você, estou cansada de ouvir essas modinhas e recomendações que apontam em direções contrárias e deixam a gente, como já diria Renata Vasconcelos, xoxas, mancas, capengas e inconsistentes. Então aqui você vai encontrar dica boa, com conteúdo de verdade, porque aqui só tem convidado gabaritado. E se você chegou no meu podcast direto nesse episódio, hoje é o seu dia de sorte. Porque a convidada que vem aí é brabíssima. Ela veio pra gente falar de saúde. E mais do que isso, envelhecer com saúde. E quem é que não quer envelhecer com saúde, não é mesmo? A doutora Daniela Moreira, também conhecida como minha maravilhosa ginecologista, é formada há 26 anos e cuida de mulheres em todas as fases de sua vida, de forma integrativa. E, particularmente, é a médica com mais cursos que eu conheço. A mulher não para de estudar. Então é ótimo, a gente vai explorar todo esse saber hoje. Quando eu fiz o convite para a doutora Daniela, eu expliquei que o que mais sempre me chamou a atenção na consulta dela é que, diferente dos outros médicos, ela sempre faz uma análise minuciosa de todos os nossos medidores que vêm no exame de sangue. Mas era muito mais do que eu estava acostumada quando eu ia em outras consultas. E ela sempre era certeira e fazia um monte de recomendações específicas sobre as nossas vitaminas. Mas na época, que era tudo mato, ninguém falava de suplementação, igual fala hoje, que você abre o Instagram e popa um suplemento novo. Então ela conhece real. Vamos começar logo, porque esse episódio promete. Bem-vinda, doutora Daniela, ao De Frente com Outra Gabi. Obrigada, Gabi, pelo convite. Você é muito querida. Ai, é um prazer cuidar de você já há vários anos. Muitos anos! Não vamos entrar aí. Obrigada por estar aqui. Para a gente começar, eu queria pedir para você contar um pouco dessa sua área de especialização. O que você estuda agora e por que você resolveu ir por esse caminho? Então, já tem uns 10 anos que eu comecei a estudar mais essa área integrativa para tentar buscar a causa das doenças e como a gente consegue melhorar a nossa saúde, envelhecer saudável para que a gente chegue lá na frente com uma longevidade ativa. Então, faz 10 anos que eu comecei a fazer vários cursos, ortomolecular, medicina integrativa, medicina do esporte, tudo focado mais na saúde da mulher mesmo. Então, quais os pilares da saúde que a gente tem, o que a gente pode fazer para a gente melhorar a nossa saúde para o futuro mesmo. Assim. É muita coisa. Mal posso esperar. E o que a gente precisa fazer para envelhecer com saúde dentro desses pilares? Então, o que a gente fala? A saúde, a gente tem vários pilares, né? Então, a gente pensa assim, quando a gente pensa no futuro, vamos fazer uma analogia, né? Até pela parte financeira, a gente guarda dinheiro para o futuro, mas não necessariamente a gente guarda a saúde. Então, a gente precisa ter vários cuidados com a nossa saúde para que lá na frente não apareça as doenças. Então, a gente tem o pilar do exercício físico. Então, a gente precisa criar o nosso banco de músculos, né? A gente precisa ter músculo para que a gente consiga ter força, para que a gente consiga ter autonomia nesse futuro. Então, a gente precisa praticar mesmo desde já, para que a gente tenha lá na frente bastante, com frequência, né? Não adianta a gente ir para academia uma vez por mês, uma vez por semana, no mínimo 3 vezes na semana. Então, poupança de músculos, acho que isso é o meio que básico, né? A gente precisa de uma alimentação saudável, uma alimentação com poucas coisas industrializadas, quantidade adequada de proteína, então a gente precisa bater a meta proteica para que a gente consiga construir nosso banco de músculo, e pouco açúcar, pouca alimentação tranqueira. Ruim, né? Pouca tranqueira. Então, uma alimentação equilibrada, ok. O sono é um dos pilares da saúde também. Então, ele protege o nosso cérebro. A gente precisa dormir o número de horas adequadas, que seja de 7 a 8 horas, sem ficar acordando na madrugada. Se às vezes você tem uma paciente que está mais acima do peso, tem apneia, a gente precisa consertar isso, porque o sono é um dos pilares da saúde, né? Tem várias pacientes, às vezes com memória, às vezes com queixa de memória ruim, por um sono ruim, né? Então faz muita apneia, dorme poucas horas, então é um dos pilares para proteger o cérebro. Então o sono também. A gente precisa reduzir o estresse, né? Que eu acho que o estresse hoje é o mal
o mal do século, então a gente precisa de estratégias para ajudar a combater esse estresse, meditação, relacionamentos bons com as pessoas, boas relações, meditação, exercício, tudo isso para ajudar nesse estresse. A gente precisa de um equilíbrio hormonal, então a gente precisa ter esse equilíbrio, então repor quando necessário, e a gente precisa otimizar as nossas vitaminas. Então, a gente precisa, às vezes, de suplemento para que a gente consiga deixar no nosso sangue os níveis de vitaminas adequados para a gente conseguir ter energia, disposição, tudo isso. Então, não é uma coisa só, né? Então, para a gente envelhecer saudável, a gente precisa de todos esses pilares ajustados para que a gente consiga ter uma boa qualidade de vida aí. Doutora Daniela, trazendo verdades difíceis de engolir, não é mesmo? Malhação, sono, alimentação e falta de estresse. Isso. Existe um brasileiro que sabe fazer isso? Vamos ver. Eu queria começar pela última parte que você trouxe aqui, que é essa suplementação de vitaminas. Hoje existe, assim, uma infinidade de caminhos e vitaminas e muitos pseudoprofissionais falando que a gente precisa tomar um montão de coisas. O que a gente precisa mesmo tomar? Então, a suplementação de vitamina, ela precisa ser individualizada. Então, ela é baseada no quadro clínico, né? Que sintomas aquela paciente que está vindo me procurar, ela tem. E a gente junta a parte clínica com os exames laboratoriais. Então, aí a gente vai avaliar e fazer essa individualização. Mas, de uma forma geral, o que eu vejo mais que as pacientes precisam normalmente? Vitamina D, que eu acho que é muito frequente a deficiência, porque as pessoas trabalham mais, ambientes fechados, se expõem pouco ao sol, né? Então, a vitamina D sempre fica em níveis mais baixos, né? Insuficientes. Então, para melhorar, teria que tomar sol todos os dias. Não é muito viável, né? Você se expor 15 minutos, 20 minutos ao sol todos os dias com esse estilo de vida estressante e fechada no escritório o dia inteiro. Então, vitamina D é muito importante para a imunidade, para a saúde óssea, para a energia, disposição. Então, só que a suplementação é individualizada. Então, vai depender a dose, dependendo dos exames e do estilo de vida de cada um. Então, vitamina D eu acho que é muito, muito importante. Entra bastante nesse contexto, né? Outra vitamina que eu gosto muito, que eu acho que é para todo mundo, ou quase todo mundo, é o magnésio. O magnésio é uma vitamina que ela, no nosso organismo, ela faz mais de 300 reações químicas mesmo. Então, ela ajuda bastante para energia, disposição, fadiga, melhora o sono, melhora a qualidade do sono, melhora o funcionamento intestinal, relaxa a nossa musculatura, aquela tensão que às vezes a gente tem, né? Tem mais tensão por, às vezes, a posição que a gente fica trabalhando o dia todo. Então, o magnésio, eu gosto bastante do magnésio. Eu uso ele bastante para as pacientes à noite, porque ajuda para o sono. Não é para todo mundo, porque às vezes tem paciente que tem um intestino mais solto, tem mais tendência à diarreia, então às vezes o magnésio não entra muito numa dose muito alta para essas pacientes. Mas eu gosto muito dele para fadiga, para cansaço, para tudo. Gosto do ômega 3 também. O ômega 3 é importante para essa saúde cardiovascular, tem uma ação anti-inflamatória, pacientes que têm mais dores articulares, tudo isso ele é bom. Eu gosto dele 2 cápsulas pelo menos ao dia, vai depender, né, de cada paciente, do estilo de vida, da alimentação. Então gosto bastante do ômega 3. Gosto da creatina. Tá? A creatina é para quase todo mundo, ela é um aliado em paciente que faz exercício físico bastante, então ela ajuda na preservação da massa muscular, ela ajuda a aumentar um pouquinho a massa muscular. Eu vejo às vezes na consulta aqui, quando faço a bioimpedância, que às vezes sobe um pouquinho o peso, tem paciente que não gosta muito, né, desse aumento, pode subir ali 1 quilinho de peso, mas normalmente é músculo e água, então ele é um aliado bem importante para as pacientes que têm um estilo de vida saudável, que faz atividade física, dá mais força muscular, dá menos dor, rende mais no exercício. Eu percebo isso para mim, né? Eu não fico sem a creatina mesmo. Quando eu vou viajar, eu levo uns sachêzinhos individuais para não ficar sem. Então, ela pode ser de uso contínuo. Então, gosto bastante da creatina, gosto do magnésio, gosto da vitamina D. Gosto da coenzima Q10 também, que às vezes tem algumas pacientes que usam para energia, para disposição, para força muscular. Então, gosto bastante da coenzima Q10. E alguns suplementos vão ser mais individualizados também, né? Então, o que eu vejo bastante assim na minha prática clínica com as pacientes? Deficiência de ferro,
que eu vejo bastante. Eu toda. Então, ferro eu vejo bastante. Por quê? Às vezes as pacientes menstruam muito, um fluxo menstrual muito intenso, às vezes tem mioma, às vezes tem adenomiose, né? Aquele útero que é um pouquinho maior. Então, ou pacientes veganas, vegetarianas, então tem deficiência de ferro, eu vejo bastante, eu acho que é o campeão mesmo, né? De deficiência de vitamina. E aí a gente consegue, com o exame de sangue, avaliar como é que está essa deficiência e suplementar. Então, melhora muito. Eu tenho muita paciente com queixa de cansaço, fadiga, falta de energia, que às vezes é deficiência de ferro, né? E a gente tem aquele parâmetro ali do exame de sangue que ele coloca lá, olha, sua ferritina é de 10 a 290. Mas a gente não pode comparar quem tem 10 e quem tem 290. Às vezes a paciente vê, tô com 15, tá dentro aqui do valor de referência, tá bom. Mas não tá. A gente tem ali 70, pelo menos, né? Ficar ali entre 70 e 100 a ferritina é o ideal. Então, aí a gente tem que otimizar. Então, eu acho que ferro tem que avaliar e individualizar. Se necessário, tem que repor mesmo, né? Outra vitamina que às vezes eu vejo que aparece bastante deficiência também, B12. B12 dá muito, às vezes, formigamento, fadiga, às vezes cansaço. Pode ter anemia também por falta de B12. Então, tem algumas pacientes com deficiência, principalmente paciente vegana, vegetariana também. Pacientes bariátricos também, né? Que a gente vê que fez cirurgia de estômago com deficiência de B12. E aí é individualizada. Se necessário, a gente repõe. Não é para todo mundo, né? Ferro e B12 não é para todo mundo. Igual, normalmente, a gente vai ômega 3, magnésio, vitamina D, tudo, né? Creatina, né? Aí vai depender mais da avaliação individualizada dos exames. Então, é muito importante fazer a dosagem de todas essas vitaminas para a gente individualizar e otimizar os níveis, porque você com os níveis ótimos de vitaminas, você melhora muito sua qualidade de vida, seus sintomas, sua energia, disposição, tudo isso, né? Então, assim, ter cansaço não é normal, a gente tem que buscar a causa, né? Por que que aquela paciente está cansada? Está com falta de ferro? É B12? É o sono que está ruim? Então, eu vou muito pela queixa, junto com os exames, junto com a avaliação hormonal também. Aí, às vezes, não é uma vitamina, mas entra a avaliação hormonal também para a gente ver se tem alguma deficiência que pode estar gerando aquela queixa. Mas eu acho que é isso. A suplementação é individualizada. Existem outras vitaminas mais específicas, mas que aí vai depender do contexto. A gente tem outros antioxidantes. A cúrcuma, paciente que tem muita dores, né, dores musculares, tem o resveratrol, que é antioxidante para os pacientes com endometriose, pacientes com dores também. Então, aí, outras vitaminas mais específicas vai depender do contexto, mas eu acho que a gente, com uma avaliação médica, a avaliação clínica e a dosagem dos exames, a gente consegue avaliar o que a gente consegue melhorar na saúde daquela paciente, né? Olha, eu sou a prova viva de que isso é real. Eu lembro quando eu fui no seu consultório que meu ferro estava no pé, mas eu não conseguia entender porque eu estava tão cansada. E cai cabelo também, né? Cai cabelo, quando sim. eu estava com ferro baixo. E você foi bem categórica em dizer que não era um ferro que estava com comprimido para você suplementar. Foi uma coisa que a gente tem que fazer na veia porque a gente tem os parâmetros ideais. Então, você já vem com as queixas. Então, se você falar, eu tô tendo muito cansaço, muita fadiga, queda do cabelo, desânimo, muito sono, né? Às vezes até dificuldade para concentração também. Se o nível da ferritina, né? A gente avalia a dosagem, né? Se vai repor ou não, começa a cair primeiro a ferritina, depois cai o ferro e depois vai dar anemia. Entende que a gente está prevenindo, a gente não precisa esperar cair a ferritina, cair o ferro no sangue, depois ter anemia, para daí a gente falar, agora realmente você está com anemia, vamos tratar. Sim. Então, vamos fazer uma prevenção, né? Então, o ideal é a ferritina ali tem que estar por volta de 70 a 100. Se ficar muito baixa ali, perto de 30 ou menos, a gente tende a fazer a suplementação endovenosa. Você melhora mais rápido, né? Poderia fazer oral? Poderia, mas demora muito para subir e a absorção é muito baixa. Então, quando ali o normal eu quero 70, tá? 55, tá bom, podemos tentar o comprimido um tempo. Mas assim, se você quer melhorar mais rápido, tem as queixas, eu gosto do ferro endovenoso. Pra mim, transformou a vida. Sim. Eu falei, gente, eu Renasceu. tô definhando. Renasci. Eu tava definhando. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Tô sendo brasileira em 2025. Deu um respiro, graças a Deus. Dentro das vitaminas que você falou, já anotei aqui na minha listinha, já faço uso de muitas delas. Tá. O magnésio, ele tem 79 tipos diferentes. Tem vários tipos. O que é o magnésio para dormir? Então, para dormir, normalmente é o magnésio inositol. Normalmente ele existe pronto, alguns suplementos prontos, ou pode ser manipulado. Normalmente ele é em pó. Então, ele vem uma dose, né? Se foram suplementos prontos, eles vêm em scoopzinho, né? Vem tipo um medidor. Você dissolve meio copo de água e toma antes de dormir. Então, magnésio inositol,
para dormir. Aí tem outros, tem magnésio para melhorar a parte da memória, que é o treonato, tem para melhorar o intestino, que é o magnésio citrato, tem o dimalato, que melhora essa parte muscular, dores musculares, tudo isso. Às vezes a gente vai em um tipo só de magnésio, quando vai fazer a prescrição, ou às vezes a gente mistura e faz um combo ali, né? 3 tipos de magnésio. Existem alguns suplementos prontos já do mercado, tem trimagnésio, tem alguns suplementos com 5 tipos de magnésio, mas aí a gente vai direcionar dependendo com a queixa. Se você falar, ó, realmente para mim é sono. Então, para sono, daí a gente poderia fazer o magnésio inositol mesmo, que ele para sono ele é o melhor. Perfeito. Eu não vou falar para você citar essas marcas do mercado, porque Tá. elas não estão o quê? Patrocinando a gente. Se elas quiserem um dia, a gente pensa. Mas se você quiser saber mais, você marca a sua consulta com a doutora Daniela e ela te conta. E é para sempre, doutora Daniela? Comecei a suplementar esse magnésio aí. É ad eterno? Então, o magnésio eu gosto para sempre. Porque ele faz mais de 300 reações químicas no corpo mesmo. Então, ele melhora para paciente que tem enxaqueca, para paciente que não tem fadiga, dor muscular, que faz exercício, tudo isso. Então, o magnésio eu gosto para sempre mesmo, eterno. Faço o uso dele toda noite. Ele poderia ser para sempre, não tem nenhuma restrição não, tá? Ômega 3 também, não vejo restrição. Vitamina D vai depender do nível que a gente tem no sangue e do estilo de vida. Às vezes, a gente repõe, quando chega dezembro, janeiro, você fala, vou ficar 3 meses na praia, nas férias. Ok, então vai se expor ao sol todo dia, de repente dá para suspender aquela suplementação naquele período que você está se expondo com frequência. Aí vai depender também da dosagem do sangue. Mas normalmente a maioria dos suplementos, esses básicos, são de uso contínuo mesmo. Sempre. Creatina também, tem que ser uso diário mesmo. E creatina funciona esse das balinhas, gummy, pode ser? Sim, até funciona, porque tem a creatina, tem a Creapure e tem a monoidratada, né? Essa das balinhas normalmente é a monoidratada. Funciona, tá? É só a disciplina, ver o que é mais prático para você, entendeu? Tá Pode usar, sim. Bom saber. Se ficar prático, tem caramelo, tem vários sabores. Já provei delícia. Mas a gente não vai falar marcas. O que eu ia te perguntar era o seguinte. Essas vitaminas que a gente toma, muitas vezes eu já ouvi dizer pessoas, né, ou amigas que me contam que elas estavam num quadro mais de depressão e ansiedade. E no fim, elas foram por um caminho dos remédios controlados ou foram por um caminho do psiquiatra, quando na verdade elas tinham uma deficiência de vitamina. Existe isso? Quer dizer, um quadro de depressão e ansiedade causado por uma deficiência de vitamina? Então, existe a deficiência de vitamina causar esses sintomas, sim. Então, às vezes, eu tenho paciente que até vai no psiquiatra. Se o psiquiatra tem uma visão mais integrativa, às vezes ele devolve pra gente, né? E fala, olha, eu acho que talvez uma suplementação para essa paciente talvez ajude. Então, eu vejo, falta de ferro faz isso, ferro e ferritina, dá muita fadiga, dá muito cansaço, dá muito desânimo. Você fica sem energia para fazer as coisas, mas não é uma depressão, uma ansiedade, é falta de energia pela falta daquele nutriente. B12 faz isso, dá muita fadiga, piora essa parte da memória. Então, é possível, sim, deficiência hormonal. Eu tenho muita paciente nessa fase do climatério que vai no psiquiatra por depressão, por ansiedade e chega lá e é uma deficiência hormonal. É um quadro compatível com aquela fase perimenopausa, né? Então, os psiquiatras já estão devolvendo. Ele fala, não, você vai no ginecologista que você vai fazer um ajuste hormonal antes da gente pensar em tratar. Então, se você pega um médico mais integrativo, ele já faz esse olhar integral, né, com essa mulher e a gente consegue otimizar todas as vitaminas. Se não melhorar, aí vai ter que suplementar e vai ter que tratar com o psiquiatra mesmo. A não ser que, às vezes, você teve algum problema que está causando aquela depressão, teve alguma situação, ok, né? Então, aí ela vai tratar. Mas é possível, sim, você ter deficiência de vitamina, deficiência de hormônio, deficiência de vários nutrientes e você mascarar, pensar que está com depressão, ansiedade e não ser. Então, você, amiguinha, faça seu exame de sangue antes de sair buscando o psiquiatra. Vamos ver se está tudo certo nos níveis que tem que estar. Sim, otimizados. E aí, se não, você pode partir. Não deixe de buscar ajuda, claro. Sempre que estiver se sentindo ansiosa, com depressão, tem que buscar ajuda. É para buscar, mas talvez vamos começar por esse caminho para entender como que a gente está por dentro. Sim. Você tocou num ponto interessante na sua fala, Dani, de climatério e os nossos hormônios evoluindo, aquela coisa louca. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre essa pauta hormonal. Nesse processo de envelhecimento saudável, o que acontece com os hormônios? O que a gente deveria esperar? O que é normal, o que não é? E quando buscar uma reposição hormonal, se é que você indica a reposição hormonal?
Então, se a gente for pensar em termos de idade, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter algumas oscilações hormonais. Dos 40 até os 65 anos, aí a gente chama de climatério, né? Onde a gente vai ter diversas oscilações. Às vezes a menstruação está mais curta, às vezes atrasa, às vezes menstrua duas vezes no mês. Então, você começa a ter alguns sintomas menstruais. Você pode começar a ter sintomas de deficiência hormonal, sim, a partir dos 40 anos, né? Não são todas as pacientes. Então, a gente tem ali 3 hormônios que o nosso corpo produz, né? Estradiol, progesterona, testosterona. Então, a gente, se tiver deficiência de testosterona, pode ter queda de energia, disposição, diminuição da libido. Então, é possível os hormônios já começarem a reduzir nessa fase. Se a gente identificar clinicamente que a paciente tem esse sintoma e junto, né, com o exame de sangue a gente comprovar, é possível a gente iniciar um tratamento. Então, energia, disposição, libido, tudo isso. Às vezes, a queda do estradiol pode causar algum sintoma, secura da vagina. Às vezes, a paciente começa a ter um pouquinho mais de secura, calores, pele seca, todos esses sintomas que pode ser deficiência de estradiol, então é possível suplementar se necessário. E a deficiência de progesterona, então as pacientes começam a piorar o padrão do sono, então um pouco mais de insônia, um pouco mais de irritabilidade, um pouco mais de TPM, então um pouquinho da deficiência desses hormônios pode causar tudo isso. Alteração menstrual, TPM, queda da libido, tudo isso. Então, dependendo dos sintomas, juntamente com os exames de sangue, a gente vai individualizar ali para aquela paciente em que momento vai precisar repor. Tá? Às vezes a gente vai repor com o próprio hormônio mesmo, ou às vezes a gente vai nos precursores. Então, às vezes, um pouco de deficiência de libido. Podemos usar uma maca peruana, podemos usar tríbulos terrestres, alguns suplementos mais naturais para ajudar nessa queixa, ou precisa realmente repor um pouquinho do hormônio, né? Então, vai depender dos sintomas e da análise ali laboratorial. Mas a partir dos 40, a gente tem bastante oscilação hormonal. Faz como se fosse, assim, altos e baixos, sabe? Às vezes está produzindo tá ótimo, de repente não produz mais nada, e depois produz um monte, então vai ficar tendo essa oscilação. Se tiver tendo ali as queixas, aí a gente vai suplementar quando necessário. Quando definitivamente entrar na menopausa, que é o quê? Um ano inteiro sem aquela paciente menstruar, aí realmente vai precisar entrar com a reposição, né, a terapia hormonal mais completa, que são os 3 hormônios. Mas nesse período aí dos 40 até entrar na menopausa, que vai ser ali por volta de 48, 51, a gente vai individualizar e avaliar. Tem muita TPM, tem muita, a libido está muito ruim, essa parte, né? Então a gente vai repor individualizando, né? Mas se precisar, a partir dos 40 é possível já. Eu quero falar mais dessa reposição hormonal, tenho muita coisa para falar sobre isso, mas veio aqui no ponto uma coisa muito importante que você tocou, que é falta de libido, né? Parece que a população quer muito saber. O que você falou aí, maca peruana, tríbulos terrestres. O que é isso? Vamos trazer então, aqui são suplementos mais naturais que ajudam o nosso corpo a produzir um pouquinho mais de testosterona e que pode ajudar nessa parte da libido. Apesar que saiu um estudo falando sobre a libido, falando sobre as causas, né? Pensando nessa parte da libido para a relação mesmo, nessa parte sexual. A parte de falta de hormônio foi só o 9º item responsável pela queda da libido. Então, antes disso, tem fadiga, estresse, cansaço, estilo de vida, autoestima, como é que está o seu relacionamento, uso de antidepressivos, medicamentos que diminuem a libido. Então, colega, às vezes, eu tenho paciente com a testosterona muito baixa no sangue que fala, não, doutora, minha libido está ótima, está tudo bem, nem melhora nada, porque senão vai ficar demais. E tem paciente que está com a testosterona alta no sangue que você fala, tá excelente, que fala, nossa, tá tudo ruim, minha libido tá muito ruim. Então, tem outros fatores envolvidos aí, né? Então, estresse, cansaço, sono ruim, relacionamento, autoestima, tá acima do peso, criança em casa, um monte de coisa interferindo nessa parte. Estamos gabaritando essa lista, né? Essa lista aí me identifiquei com muitos itens. Como é que toma isso? É também a dose então, cada um na sua? Normalmente a gente faz manipulado mesmo, né? Existe até a maca peruana, assim, pronta, em farmácia, em pó mesmo, que você compra, mas normalmente a gente manda manipular mesmo, em cápsulas. Maca peruana ali, depende, vai 300, 500 miligramas, depende de cada paciente. E tríbulos terrestres também a gente manda manipular. Aí a dose é individualizada. Tem fenogrego, tem outras coisas também. A gente faz uma fórmula ali mais completa
para conseguir suprir, tentar melhorar toda essa parte. Depois a gente vê uma receitinha aí. Pós-episódio a gente vai conversar. Não, achei ótimo. E tem contraindicação tomar... Porque me parecem coisas naturais, né? Sim. Aí não. Poderia. De boa? Sim, de boa. Maravilhoso. Porque a testosterona, quando a gente repõe mesmo, ou em gel, ou implante, quando necessário, pode ter alguns efeitos colaterais, sim, que seria a queda do cabelo, acne, espinha, essa parte. Tá. Tem paciente que piora um pouquinho. Então, às vezes, com os suplementos naturais, ficam melhores, né? Sem os efeitos. Mas vou voltar no reposição hormonal. Tá. E aí vou tocar num ponto bem polêmico. Tá. Um negocinho chamado chip da beleza. Tenho ouvido falar bastante. Uma amiga minha que eu conheço botou. E não foi bom pra essa amiga que colocou. Deu ruim. Deu ruim pra essa amiga. E aí eu queria ouvir um pouquinho da sua perspectiva entre chip da beleza, reposição hormonal nesses casos de climatério. Qual que é a diferença? É pra todo mundo? Liberou geral? Como que funciona? Então, a gestrinona, que você tá falando, né? O chip da beleza. Uma amiga. Ele é um hormônio sintético, na verdade, que a gente utiliza muito para tratar doenças estrogênio dependentes. Isso quer dizer o quê? Para tratamento de endometriose, para tratamento de mioma, adenomiose, com o objetivo de diminuir o excesso de estrogênio que tem no nosso organismo e melhorar as dores de endometriose, melhorar a cólica menstrual e bloquear o fluxo menstrual. Então, ele é para tratamento de doença. Então, ele tem as suas indicações. Não é um hormônio bioidêntico igual o corpo produz, que é o que a gente utiliza na reposição hormonal. Ele não é. Mas ele tem essas indicações. Porém, o que foi observado, né, conforme foi usando a gestrinona, que ele tinha alguns benefícios. Então, as pacientes que utilizavam a gestrinona melhoravam a performance, força muscular, energia, disposição, então, vigor físico mesmo. Então, você rendia mais no treino, na academia. Então, ele tem esses outros benefícios estéticos. Mas ele não é utilizado com fim estético. Ele é mais para tratar a doença estrogênio dependente. Tem gente que quer utilizar para melhora de performance, né? Só que não é o intuito do uso da gestrinona. Só que ele também pode virar o chip da feiura, porque ele pode causar alguns efeitos colaterais. Então, não é para todo mundo. Tem paciente que tem muita acne, espinha, pele oleosa, tem muita queda do cabelo com a gestrinona. Então, não é para todo mundo, né? A gente utiliza mais com esses intuitos de tratar essas doenças, só que ele tem essa melhora estética. Só que se a paciente tiver um perfil muito inflamatório, alimentação ruim, um perfil mais inflamado, você pode ter bastante piora. Pode aumentar o peso, ele aumenta por volta, às vezes 2 quilos. Eu já tive paciente que usou para tratar endometriose que aumentou 6 quilos com a gestrinona. Então, se for uma paciente mais inflamada, que não se cuida tanto na alimentação, não faz exercício, não se alimenta bem, ele vai inflamar mais e não vai ser uma coisa legal, né? Positiva. Essa minha amiga, que sou eu mesma, que colocou, quando me recomendaram não foi recomendado como chip da beleza, claro, né? Mas quando me recomendaram como uma reposição hormonal, foi com o intuito de baixar a ansiedade. Esse chip e esses hormônios que a gente está falando aqui, podem ser mesmo usados para baixar ansiedade? Não. Para baixar a ansiedade, não. A gente utiliza muito para paciente que tem muita tensão pré-menstrual, para TPM mesmo. Paciente que tem uma TPM muito forte, essa oscilação hormonal muito forte, principalmente naquele período ali, 15 dias antes de menstruar, melhora bastante TPM. Paciente refratária, que a gente usa alguns outros tratamentos, não melhora, a gestrinona melhora. Mas com o intuito de tratar exatamente somente ansiedade, depressão, não. Na verdade, não. A gente não utiliza, só seria mais para TPM mesmo, não para esse intuito. E no meu caso eu sofro de crise de enxaqueca, né? E de fato quando eu fiz uso melhorou a enxaqueca, mas quando passou o tempo daquele chip, ou sei lá, daqueles hormônios dentro do corpo, mas desregulou total, festa doida. Sim. Eu tinha crises assim o tempo todo, demorou para eu você sabe, né? Quando você usa a gestrinona, você bloqueia as oscilações hormonais mesmo. Então, se você tinha uma enxaqueca ali, principalmente relacionada ao período pré-menstrual, normalmente tende a melhorar. Só que a hora que passa o efeito do hormônio, volta tudo e às vezes pode demorar um tempo ainda para o corpo se acostumar a ficar sem a medicação. Por isso que muita paciente sente fadiga, sente cansaço, sente tudo isso quando acaba o efeito da gestrinona. Mas a gente não usa ele só com esse objetivo, não.
Entendeu? Ele é mais para tratar patologias estrogênio dependentes mesmo, assim, né? Não para melhora de performance, para melhorar um desequilíbrio hormonal, que a gente nem tem que ver qual hormônio realmente, né? Que estava ali faltando, o que a gente precisaria repor, né? Porque senão oscila e não é para todo mundo. Tanto que, assim, para a reposição hormonal da menopausa, normalmente a gente usa o quê? Estradiol, testosterona e a progesterona. Em algumas pacientes de reposição hormonal de menopausa, a gente acaba usando a gestrinona se ela tiver também endometriose, adenomiose, ou tem mais chance de ter sangramento, ele é utilizado também, mas não de uma forma rotineira, né? Ele não é um hormônio bioidêntico, nosso corpo não produz gestrinona. Então, para essa parte de terapia de reposição de menopausa, a gente vai mais nos bioidênticos mesmo, né? Que seria estradiol, progesterona e a testosterona. Perfeito. Então não caia no golpe como eu, querida amiga que está me ouvindo. Primeiro vai fazer seus exames, vai entender, ver se tem indicação e depois não acha que existe de fato essa pílula mágica que vai salvar a gente de toda a ansiedade. Sim. Vamos começar na maca peruana mesmo, né? Vamos por outros caminhos. Mais leves, mais naturais. Eu queria voltar um pouquinho... Dani, agora que a gente vai caminhando mais para o final do nosso papo, mas eu já anotei o que você vai voltar umas 19 vezes, porque a gente tem muita coisa para falar. Um pouco nesse seu propósito de vida. E o que você tem visto desde que você mudou esse olhar para o tratamento do envelhecimento, para ver a mulher como um todo e todas as pressões que a gente sofre, todas as dificuldades que a gente tem ao longo do caminho. O que você tem visto com esse seu olhar pro envelhecimento, né? De fato, prevenir para lá na frente ser um pouco menos... As perdas serem um pouco menos significativas ou talvez se preparar de maneira mais gradual. Isso, eu acho que a gente precisa cuidar muito da nossa saúde para que a gente chegue lá na frente com bastante autonomia e com bastante vitalidade, né? Eu acho que esse é o principal. Hoje em dia, a longevidade não é sinônimo de declínio, né? Na verdade. Então, eu acho que se a gente conseguir se preparar, a gente consegue ter uma saúde plena e otimizada para a nossa vida. E o que eu percebo? Que o conhecimento, ele é infinito. Então, eu venho estudando. Quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender, mais a gente vai abrindo a mente, assim, né, com humildade mesmo, e a gente vai evoluindo para eu conseguir trazer esse conhecimento para a minha vida e para as pacientes mesmo. Então, eu venho estudando como que eu consigo ajudar a melhorar a sua saúde de forma integral. Então, o que eu preciso fazer para você envelhecer bem? O que você tem de fator de risco ali, que venha da sua genética, ou que venha do seu estilo de vida, que eu consiga fazer para te ajudar, para que no futuro a gente não tenha que passar por uma doença ou mais sério, o que eu consegui prevenir é maravilhoso, né? Então, a gente tem que evitar das doenças chegarem. Não eu falar, agora você tem uma doença, vamos tratar. Então, o que a gente pode fazer? Então, por isso que eu gosto desse olhar integral. E, às vezes, as pacientes vêm no ginecologista, aí já quer que ela não quer ir no endócrino, no ginecologista, no psiquiatra. Então, eu vou tentando estudar, assim, tentar fazer o meu melhor para eu ajudar aquela paciente a estudar de uma forma integral. O que eu posso otimizar de vitamina para melhorar a sua saúde, né, como um todo. Nossa, maravilhoso. Então, sei que muitas pessoas já agora vão procurar. Vou deixar o @, da doutora Daniela para você encontrar ela nas redes sociais, para você conseguir marcar a sua consultinha, porque você já viu que o negócio é cabuloso. Mas é muita coisa, mas é muito importante ir cuidando, né? Se cuidar e se priorizar, porque é tão difícil a gente se colocar no primeiro plano. Sim. E entender que se a gente não estiver bem pra gente, a gente não vai estar bem pra ninguém. Sim, a gente não precisa dar conta de tudo, né? A gente tem as nossas limitações. Eu não preciso ser a melhor versão de todas as fases, né? Como mãe, como trabalhando, cuidando. Então, acho que às vezes a gente vai ter que respeitar o nosso corpo, fazer o nosso melhor naquele momento. Sim. E a gente vai fazendo os ajustes, né? E a gente vai melhorando conforme a gente vai evoluindo. Ai, que ótimo. E pra gente fechar, vou fazer uma pergunta pra você que eu faço pra todos os meus convidados. Sim. E aí você fica à vontade, não tem certo e errado, você responde o que vier no seu coração. Sim. Mas eu queria saber qual foi o melhor e qual foi o pior conselho que você já recebeu. Eu acho que o melhor foi que o conhecimento é infinito mesmo. Quando eu comecei a estudar há 10 anos, eu vi que quanto mais eu sei, mais eu quero saber, mais coisa eu tenho que
para estudar. Então, assim, não tem fim. Sempre a gente consegue melhorar. Eu sempre tô aberta a aprender mais. Então, por isso eu sempre, você falou, a que faz mais curso, né? Por isso que eu faço porque eu sempre tô aberta e eu quero aprender. Então, isso eu comecei essa trajetória lá há mais de 10 anos estudando, então eu sempre vou continuar. E um conselho ruim, eu acho que, às vezes, de alguns colegas mesmo, nossos amigos mais tradicionais, né? Que acham que o caminho não é esse, né? Assim, que não tem isso, medicina integrativa, não tem, por que tanta vitamina, para que tanto? Então, eu acho que são os médicos mais tradicionais, alguns amigos que acham ruim, acham que não tem nada a ver, né? Esse monte de curso, essa visão integrativa. Então, acho que isso é mais triste, assim, mas eu não escutei. Temos que estar abertas, né? A mudar e aprender estudar. Sempre. Doutora Dani. Obrigada, você é muito querida. E, igualmente, dentro e fora do consultório. Obrigada. Já tivemos altos papos. Sim. Que bom ter você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Você é muito fofa. Veio com prazer, quantas vezes precisar. Tá anotado, né, gente? Ela vem quantas vezes precisar, a gente vai agarrar aqui. Muito obrigada. Gabi. E obrigada. Volta no próximo. Tchau. Tchau.